A história de Davi, o jovem escolhido por Deus. Era uma vez, numa terra distante chamada Israel, um jovem pastor chamado Davi. Davi amava cuidar das ovelhas e tocava música para elas nas colinas. Um dia, Deus enviou um profeta chamado Samuel para escolher um novo rei para Israel. Samuel foi à casa de Jessé em Belém, onde Deus disse que o novo rei seria de sua família. Jessé apresentou seus filhos a Samuel, um por um. O mais velho era alto e forte, mas Deus disse a Samuel: não olhe para a aparência ou para a altura dele. Eu não o escolhi. Assim, Jessé chamou seus outros filhos, um por um, mas nenhum deles era o escolhido por Deus para ser rei. Samuel perguntou a Jessé se ele tinha mais filhos. Jessé disse que tinha um filho mais novo, Davi, que estava cuidando das ovelhas no campo. Então, Samuel pediu para chamar Davi. Quando Davi chegou, Deus disse a Samuel: é este, ungiu como rei. Davi foi escolhido por Deus, não por sua aparência, mas por seu coração puro e sua fé. Ele se tornou o maior rei de Israel, o rei Davi. Assim, meninos e meninas, lembrem-se que Deus vê o coração e escolhe pessoas que o amam e o seguem. Como Davi, podemos confiar em Deus e obedecer a Ele todos os dias. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais histórias bíblicas emocionantes. Até a próxima! Olá, crianças! Hoje vamos conhecer a emocionante história de Daniel e como sua fé o ajudou em um momento de desafio. Há muito tempo, na antiga Babilônia, havia um jovem chamado Daniel. Ele amava e confiava em Deus com todo o seu coração. Daniel era tão sábio e fiel que o rei o escolheu para ser um dos líderes do reino. No entanto, alguns homens maus ficaram com ciúmes de Daniel e planejaram um jeito de prejudicá-lo. Eles convenceram o rei a fazer uma lei que proibia a oração a qualquer outro, exceto ao rei, por um mês. Mas Daniel continuou a orar a Deus todos os dias, como sempre fez. Quando os homens o viram, foram contar ao rei. O rei ficou muito triste, pois gostava muito de Daniel, mas a lei era clara. Assim, Daniel foi levado e jogado na cova dos leões como castigo. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Ele estava preocupado com Daniel e orou a Deus para protegê-lo. Ao amanhecer, o rei correu até a cova dos leões e chamou por Daniel. Para surpresa de todos, Daniel respondeu. Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, protegendo Daniel. O rei ficou muito feliz e reconheceu o poder de Deus. Ele ordenou que os homens maus fossem jogados na cova dos leões, onde foram rapidamente devorados. Daniel permaneceu fiel a Deus e foi honrado pelo rei por sua coragem e fé. Esta história nos ensina que devemos confiar em Deus em todos os momentos, pois Ele nos protege e nos ama. Espero que tenham gostado da história de Daniel e os leões. Lembrem-se sempre de confiar em Deus, assim como Daniel fez. Até a próxima! Há muito tempo, numa terra chamada Canaã, vivia um homem chamado Jacó. Ele tinha muitos filhos, mas José era seu favorito. José era um jovem sonhador que sonhava com coisas maravilhosas que o futuro reservava para ele. Os irmãos mais velhos de José ficaram com ciúmes por causa dos sonhos dele e começaram a tratá-lo com frieza. Um dia, eles o viram de longe enquanto cuidava das ovelhas e decidiram se livrar dele. Eles o jogaram em um poço seco e depois o venderam como escravo para mercadores que estavam passando. José foi levado para o Egito, onde se tornou escravo, na casa de um oficial chamado Potifar. Mas Deus estava com José e o abençoou, fazendo com que ele prosperasse em tudo o que fazia. Mesmo na prisão, para onde foi injustamente enviado por recusar os avanços da esposa de Potifar, José se mostrou fiel a Deus. Eventualmente, o faraó do Egito teve sonhos misteriosos que ninguém conseguia interpretar. Porém, José, que havia sido libertado da prisão por Deus, foi chamado para interpretar os sonhos. Ele disse ao faraó que haveria 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome. O faraó ficou impressionado e colocou José no comando para guardar comida durante os anos de fartura. Quando a fome chegou, toda a região, incluindo Canaã, sofreu, menos o Egito onde José era governador.
Jacó enviou seus filhos ao Egito em busca de comida, sem saber que estavam diante do próprio José. José finalmente revelou sua identidade aos irmãos e os perdoou. Ele os convidou a trazer seu pai, Jacó, e toda a família para viver no Egito, onde seriam bem cuidados durante a fome. Assim, a família de Jacó foi reunida novamente e José se tornou um grande líder no Egito, abençoado por Deus por sua fidelidade e perdão. A história de José nos ensina sobre fé em Deus, perseverança e o poder do perdão. José confiou em Deus durante dificuldades e escolheu perdoar seus irmãos, mostrando a importância de manter a fé, enfrentar desafios com coragem e praticar o perdão em nossas vidas. Se gostou da história, curta o vídeo e se inscreva para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir.